Mas isso aí tem que falar. Voltando ao tema da live, que é o Taekwondo. Bom, então, voltando agora, vamos falar... Mas quando que o Taekwondo se tornou marcial, arte esportiva, arte para trazer pessoas para... Tem 3 datas. Porque acontece, na Coreia, quando foram transformar o que o Taekwondo é hoje, teve alguns, na boa, português rasgado, interesses políticos por trás. Certeza, tudo tem. Então, acontece, foram fundadas organizações, como se fossem instituições, e cada uma tem uma data. Entendeu? Só que, primeira coisa, para enxergar o Taekwondo, ele saiu de 4 artes marciais. Tang Sudo, Kong Sudo, Kwon Sudo e Taekwondo. Foram essas 4 que, teoricamente, saiu o Taekwondo. Porém, como eu falei no início... Esses daí são o quê? São estilos? São estilos. Tá. Que foram unificados. Mas, além desse estilo, tinham 9 Kwans, que eram 9 escolas. Tá. Só que aí vamos partir para o princípio. Tem 9 escolas de Kwans. Imagina chegar na época de 1959 para os diretores dessas Kwans. Vamos unificá-las. Cada um queria defender seu peixe e defender seu peixe. Não foi tão simples assim. Entendeu? Uhum. Por quê? O general Choi Hong-hee, é nesse nome mesmo, Choi Hong-hee, em 1959, ele foi intitulado o pai do Taekwondo. É Chong Hong-hee. Porém, o presidente da época, que é Yon Bo-sein, Jesus. Em 1960, 62, ele tomou algumas posições para transinstitucionalizar o Taekwondo como esporte nacional. Então, teve a influência desse general Chong Hong-hee, do presidente Yon Bo-sein e também do Yon Song-gon. Grave bem esse nome, pessoal. Yon Song-gon foi uma das pessoas mais responsáveis pela história do Taekwondo. Como é que grava esse nome? Só que é uma história, pessoal, grave, extremamente controversa. Por quê? Por quê? E o que aconteceu com a Coreia no ano de 1909? Ela dividiu. Ela foi invadida pelo Japão. Tá. Ela ficou 39 anos no domínio japonês. O que o Império Japonês fez com a Coreia? Primeira atitude que o Império Japonês fez com a Coreia. Pegou todos os livros coreanos e queimou. Tudo que era história coreana, de tudo quanto é coisa. Desde o primário até... Sim, acabou com a história da Coreia. Então, muita coisa que estava registrada naqueles livros, acabou. Sumiu. Depois de 39 anos que o Japão saiu da Coreia... Agora pensa, 39 anos, ou seja, quase 4 décadas, o Japão institucionalizando a sua cultura dentro do país. Então, mas botando um parênteses nisso que você está falando, te interrompendo um pouco, será que não é por isso que falam que o Taekwondo vem de origem por causa do Karatê? Não, ele teve influência do Karatê. Será que não implantaram isso na época da invasão japonesa? Tanto é que foi proibido treinar, não o que é Taekwondo, mas as outras, que era Tang Sudo, Kong Sudo, Kwon e Taekwondo, foi proibido ser treinado pelo Império Japonês. Aí tem a importância desse cara, Yon Song-gon. Porque Yon Song-gon, ele foi para o Japão. Qual é a importância dele? Na história do Taekwondo, ele tem uma história muito controversa. Por quê? Ele ficou lá no Japão. Ele começou a estudar, mas estudar a parte acadêmica, muita coisa acadêmica. Quando ele voltou para a Coreia, aí sim ele começou a ser polêmico. Por quê? Como ele se tornou uma pessoa muito catedrática, muito estudado, com muito conhecimento, ele começou a ter uma influência acadêmica, catedrática mesmo, na Coreia, muito forte, logo após a saída do Japão. E o que ele fez? Ele começou a criar um livro no ano de 1965. Cronologicamente, foi depois que o Japão saiu. Só que esse Yon Song-gon,
quando ele escreveu esse livro, ele teve problema dentro das próprias academias na Coreia, porque ele foi acusado de plágio pelos próprios coreanos. Porque um livro de 1960, que o nome é Karatê, parece que ele copiou aquilo, entendeu? Então, em 1972, Lee Gung-woo, ele criou o livro hoje considerado o principal livro do Taekwondo moderno, que é o Taekwondo Kyobon. Em 1972, esse livro é considerado o livro mais importante do Taekwondo moderno de todos os tempos. E nesse livro, ele rebate todas as alegações de On Song-gun, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Culturalmente, o Taekwondo é muito controverso. Porque tem muitos interesses, tem muita história, e também tem muito mito também em cima do Taekwondo. Daqui, voltando aqueles 2000 anos lá que eu te falei, tem muito mito mesmo dentro do Taekwondo. Tem muita mitologia, tem muita tradição, tem muita simbologia. Então, o Taekwondo, a arte marcial na prática é uma coisa. Historicamente falando e politicamente, ela tem uma outra vertente, entendeu? Entendi. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Respondeu.